Na torre, cada decisão pode mudar o rumo da sobrevivência. O Único Fazendeiro da Torre, Volume 1, Capítulo 17. Resolução. Depois de tantos desafios, chega o momento de enfrentar as consequências e decidir qual será o próximo passo dentro da torre. Depois de vender e correr sem parar, Tel chegou. No entanto, Wang! Wang! As abelhas bebês sacaram seus ferrões e cercaram Tel. Como Tel não estava lá quando nasceram, era natural que considerassem Tel um inimigo. Por favor, não façam isso, Miau. Estamos do mesmo lado, Miau. Sejun, por favor, diga às abelhas para não me atacarem, Miau. Tudo bem, somos uma família. Wang! Wang! Com as palavras de Sejun, as abelhas abaixaram seus ferrões e começaram a sugar o néctar das flores dos tomateiros novamente. Ufa, obrigado, Sejun Hyung. O quê? Sejun Hyung? O que foi, Miau? Não somos uma família, Miau? Você é apenas um funcionário. De onde veio a ideia de me chamar assim? Sejun beliscou levemente a bochecha de Tel com as duas mãos como uma punição imediata. Ai, dói, Miau. Me desculpa, Miau. Tel gritou, embora Sejun não o tivesse beliscado com força. Espertinho. A mão de Sejun apertou as bochechas macias de Tel. Para ser honesto, ele precisava de uma desculpa para segurá-las por mais tempo. A sensação das bochechas de Tel se esticando como queijo era irresistível. Hihi, tão fofinha. Não, ele deveria estar com raiva agora. Sejun mal soltou as bochechas mágicas que derreteram seu coração e se compôs. Ele firmou os cantos de sua boca que quase viraram um sorriso e colocou uma expressão severa novamente. Tel, vamos acertar as contas primeiro. Mostre-me o dinheiro das vendas de tomate celeja. Está aqui, Miau. Tel entregou o dinheiro a Sejun com um ombro firme. 75 moedas da torre. Isso mesmo, Miau. Sua voz emanava confiança. Olhares que não evitavam o olhar de Sejun. Orelhas em pé. Tel estava cheio de confiança. Algo estava suspeito. Naquele momento, a administradora da torre relata que Tel está mentindo. A administradora da torre relata que Tel vendeu cada tomate cereja por 0,07 moedas da torre. A administradora espera ver seu lado mau. Uma mensagem oportuna. A administradora também estava observando Tel. Um fato novo veio à tona. É assim mesmo? Sejun olhou Tel de perto. Não acho que seja tão esperto para um caixa 2. A personalidade de Tel não o permitiria agir com tanta confiança se tivesse desviado dinheiro. Se tivesse feito algo errado, estaria escrito na sua testa. Então o que aconteceu? Ele realmente desviou? Quando Sejun pensou na atitude confiante de Tel. Surpresa! Como os humanos estavam esperando há dias para comprar os tomates cereja mágicos, eu cobrei 0,02 moedas da torre extras por tomate. Fiz bem. Tel pegou mais 30 moedas da torre e disse, visando um efeito dramático, tirando inesperadamente mais dinheiro. No entanto, está aqui o seu incentivo. Sejun, que tinha a informação de antemão, não ficou surpreso. Sejun entregou 4,2 moedas da torre para Tel. Hã? Só isso, Miau? Eu me saí bem, mas você não vai me promover, Miau? É impossível apenas com isso. Tel, trabalhe mais. Entendi, Miau. Tel decidiu trabalhar mais, já que se tornar um representante era difícil. Sejun, estou sem peixe grelhado, Miau. Dê-me o salário, Miau. Tudo bem, 1 minuto. Sejun se aproximou da lagoa escuro. Quando o coelho preto caçava nadando, ele apagava a tocha para não evitar que as piranhas se reunissem. Quando Sejun se aproximou da lagoa, spush! Não havia piranhas na lagoa e o coelho preto nadava sozinho. Se essa história te tocar de alguma forma, fortalece a gente. Comenta, deixa o like, se inscreve no canal e vem conversar com a comunidade no Instagram, TikTok e Discord. Os links estão na descrição. E em vez disso, 10 piranhas foram cuidadosamente empilhadas ao lado da lagoa. Eram as piranhas que o coelho preto apanhara enquanto nadava. Splish! Quando Sejun se aproximou da lagoa, o coelho preto saiu da água e sacudiu seu corpo. Coelho preto, é hora de caçar. Sejun segurou 2 piranhas mortas enquanto conversava com o coelho preto. Bang! Com as palavras de Sejun,
O coelho preto ficou na lagoa com uma expressão séria e assumiu uma nova postura. Havia uma maneira de atrair piranhas usando uma tocha, mas havia um método ainda mais rápido e intenso para atrair piranhas. Sejun enfiou os dentes de uma piranha no corpo de outra piranha e os arrastou. Ele pressionou o corpo da piranha com os dentes cravados e jogou algumas gotas de sangue na lagoa e esperou. E em menos de 1 minuto, dezenas de piranhas que sentiram o cheiro do sangue entraram na lagoa pelo buraco. A lagoa rapidamente se tornou metade água, metade peixe. Depois disso, como de costume, Sejun balançou a tocha e... Splish! Splish! Vendo a tocha, as piranhas pularam e o coelho preto rapidamente as caçou com um martelo. Enquanto fazia um peixe grelhado com as piranhas apanhadas na fogueira, chirp, 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 um som estranho veio. Sejun olhou para onde o som estava vindo e viu Theo ocupado lambendo alguma coisa. Theo, o que é isso? Isso? Miau. É churu, miau. Churu? Onde você conseguiu isso? Eu peguei dos humanos tirando fotos com eles, miau. Este tem sabor de atum e... Theo começou a se gabar, mostrando o churu que havia recebido, separado por sabor. Eles eram todos churu, todos eles. Não havia nada para ele. Lidar com pessoas e apenas trazer churu de volta. Chirp, chirp, chirp. Comer algo delicioso sozinho? De alguma forma isso o deixou com raiva. Confisco de churu. Sejun confiscou todos os churu à mostra. Hã? Por quê, miau? Eu consegui isso tirando fotos com os humanos, miau. Quando o churu foi confiscado, Theo protestou fortemente com espuma na boca. Até o inocente Theo estava se tornando desobediente. Churu realmente era como droga para gatos. No entanto, Sejun tinha o direito legítimo de confiscar o churu. É isso mesmo, você conseguiu por meio de uma troca tirando fotos, certo? Isso mesmo, miau. Cláusulas especiais 3. A parte B não pode estabelecer parceiros comerciais adicionais sem a permissão da parte A. Isso é uma clara quebra de contrato. Sejun disse mostrando o contrato. Hã? É sério isso, miau? Sim, você secretamente estabeleceu uma troca adicional. Theo ficou chocado com o fato de ter que perder seu churu. Não fique muito desapontado. Vamos falar sobre nosso novo método de negócios, representante Theo. Hã? Eu me tornei um representante de novo, miau? Vou deixar você ser um por 1 hora. Se você se sair bem em negociações futuras, vou te dar um passe de representante de 1 hora. Parece bom, miau. Chame-me assim de novo, miau. Representante Theo. Hehehe, mais uma vez, miau. Representante Theo. Theo ficou feliz em se tornar um representante, mesmo que por 1 hora. Theo rapidamente sentou no colo de Sejun. Eu quero comer churu também, miau. Tudo bem. Sejun pegou um churu e ofereceu a Theo. Chirp, chirp, chirp. Ser alimentado era uma boa vantagem de ser um representante. Enquanto Sejun acariciava a cabeça de Theo, que estava completamente conquistado, conversaram sobre um novo negócio usando os direitos de imagem de Theo. Parece que haveria uma maneira de trazer coisas de fora da torre mais cedo do que o esperado. Há 2 maneiras de itens de fora da torre entrarem. Uma é através do desaparecimento. Neste momento, você pode trazer os itens que está segurando diretamente para a torre. No entanto, você não sabe quando ou onde vai desaparecer, e como foi convocado para o primeiro andar, o comércio já está lá. A outra é quando um caçador desperto entra na torre com os itens. Quando um caçador entra na torre, só pode trazer alguns quilos de itens externos. Itens da torre estão excluídos do limite de peso, e quando saem, podem levar os itens sem restrições. Quando os caçadores geralmente entram na torre, trazem coisas simples como o celular de caçador chamado iHunter e comidas de rápido preparo. Os celulares de caçador são itens essenciais para os caçadores, porque, além das funções dos celulares existentes, também têm funções de carregamento solar, que levavam em consideração o ambiente sempre ensolarado da torre e a possibilidade de comunicação com os membros de equipe por perto. Eu entendo que não podemos trazer muita coisa devido ao limite de peso, mas pelo menos podemos trazer alguns temperos simples ou café. Você entende, empregado Theo? Hã? O que você está falando? E por que voltei a ser empregado Theo? Quando a mão de Sejun parou,
Theo, que estava cochilando enquanto comia churu, perguntou: "Sua hora acabou." "Já." Theo, desapontado, pegou o churu restante e saiu do colo de Sejun. Theo interpretou sentar no colo de Sejun e ser acariciado como um privilégio de ser um representante. "Da próxima vez, traga algo útil e você será o representante Theo de novo." "Entendi, Miau." Naquele momento, Theo, como você pode ir até o 38º andar sem lutar contra monstros? Às vezes ele ficava curioso, mas tentava não se importar. Ele não queria se importar com o exterior. Não havia saída de qualquer maneira. Então estava tentando ignorar. Mas quando pensou que poderia obter coisas de fora, sua curiosidade sobre o lado de fora surgiu inconscientemente. "É porque eu tenho uma licença de mercador viajante, Miau." "Licença de mercador viajante?" "Isso mesmo, Miau. A licença de mercador viajante exige que uma taxa anual cara seja paga à Associação de Mercadores Viajantes para manter a qualificação. E à medida que seu ranking aumenta, também aumenta a taxa anual. Por outro lado, os benefícios recebidos também aumentam. Os mercadores que pagam a taxa são protegidos pela Associação de Mercadores Viajantes e podem usar várias facilidades de conveniência. É por isso que não são atacados por monstros." "Então, Theo, você pode trazer caçadores aqui?" "Isso é impossível, Miau. Monstros só não atacam mercadores, Miau. Além disso, caçadores não podem usar rotas dos mercadores, Miau." "Rotas dos mercadores?" "Isso mesmo, Miau. É um atalho que os mercadores usam, Miau. Uma licença é necessária para usá-las, Miau." Atalho?" "Isso mesmo, Miau. É impossível chegar aqui em 38º andar em apenas 5 dias sem usar a rota dos mercadores, Miau." "Que andar é esse?" Sejun perguntou, então percebeu que não deveria ter perguntado. "É o 99º andar, Miau." Theo respondeu com uma voz brilhante. "O quê?" No final, descobriu o que menos queria saber. "Aqui é o 99º andar, Miau. Você não sabia, Miau?" Theo gentilmente repetiu sua resposta e até confirmou caso Sejun tivesse ouvido mal. Theo desceu do 38º andar em apenas 5 dias, o que aliviou Sejun. Ele pensou que se Theo, que não podia usar pontos fixos como os caçadores, pudesse viajar de um lado para o outro em apenas 10 dias, este lugar não estaria muito longe do 38º andar. Então perguntou sem pensar muito, e recebeu um soco no estômago como resposta. Seu entusiasmo pelo novo negócio havia desaparecido. Enquanto Sejun estava se afastando por um momento, "Sejun, meu salário semanal está queimando, Miau." Theo, que estava lambendo silenciosamente o churu restante, chamou Sejun com urgência quando sentiu o cheiro de peixe queimado. "Ah! Oh!" Sejun voltou a si com o grito de Theo. "Não posso perder o foco. Nada mudou, é só saber em que andar fica este lugar." Sejun se consolou e tirou o peixe grelhado do fogo. Ele teve uma leve queimadura na mão ao fazer isso, mas nem sabia que doía. E ele pensou em outro avanço. "Theo, é possível que eu me torne um mercador viajante?" Se as palavras de Theo forem verdadeiras, significa que alguém poderia descer a torre com segurança apenas se tornando um mercador viajante. No entanto, Sejun não pode se tornar um. Somente seres nascidos na torre podem se tornar mercadores viajantes. Outro avanço bloqueado. "Caramba, mas que caralho!" Sejun gritou com raiva da realidade impossível. "Por que você está fazendo isso?" Assustado com o grito de Sejun, Theo soluçou. Os coelhos e as abelhas venenosas não eram diferentes. Os coelhos ergueram as orelhas e olharam para Sejun com os olhos arregalados, enquanto as abelhas venenosas voavam ocupadas batendo as asas. Até a abelha rainha espiou para fora da colmeia para ver o que se passava. Me desculpem por gritar." Sejun se desculpou com sua família da caverna. Mesmo assim, gritar ajudou a acalmar um pouco seu coração. E Sejun decidiu: "Vou comer e viver bem aqui."